Olá, boa tarde, Sérgio Detuá. É muito bom ter você com a gente aqui no nosso Composto em Foco. E eu gostaria muito a gente começar essa entrevista você falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e um pouquinho sobre você. Muito bem, Érica, obrigado pelo convite. É bom estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho o trabalho da Almaco há bastante tempo e tenho verdadeira admiração pela maneira com que vocês têm passado pelos desafios de mercado aí ao longo dos anos. Parabéns. Falando um pouco sobre o Sérgio, eu sou casado, tenho um filho, meu filho tem 14 anos, eu tenho 47 anos de idade, mais de 2 décadas dedicadas ao desenvolvimento de negócios em diferentes países e diferentes posições nas organizações. Sou engenheiro químico, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu tenho mestrados na Melbourne Business School e na Eastern School of Business. Eu iniciei minha carreira profissional no mundo corporativo como estagiário da Rodia. Fiquei lá de 1993 a 1996, ainda estudando. Em seguida, eu tive a oportunidade de me juntar ao grupo belga UCB, onde eu dediquei os 14 anos seguintes, atuando nos segmentos químicos, no segmento químico e de filmes poliméricos. E aí, nessa experiência, eu trabalhei em várias indústrias, de vidro, tintas e vernizes, adesivos, documentos de segurança e cédulas bancárias. Depois disso, eu abracei um período sabático, onde eu finalizei meus mestrados, e na sequência fui trabalhar com um grupo de investidores para liderar iniciativas e investimentos em várias startups. Em 2016, o grupo Solvay me convida para retornar ao grupo. Eu falo retornar porque o grupo Solvay comprou a Rodia em 2012, então uma parte importante da operação do Brasil era da Rodia, onde eu estagiei no passado. Então, em 2016 eu volto ao grupo, agora com o guarda-chuva da Solvay, para iniciar ou para liderar as iniciativas de materiais compostos. Mais recentemente, esse papel que eu tenho no grupo, ele evoluiu, e hoje eu também trabalho com as iniciativas relacionadas à plataforma de termoplásticos compósitos, com um olhar muito mais focado na indústria de óleo e gás. E fala um pouquinho sobre a SAMP, né? Como que, quais são seus objetivos e como que você tornou esse presidente? Como foi o convite para você se tornar presidente da SAMP? Esse é um tema interessante. Primeiro, a SAMP é uma organização internacional. Ela foi criada para fomentar os materiais avançados e processos de engenharia avançados. É uma organização americana que tem 40 capítulos espalhados pelo mundo. Dos 40, 20 capítulos são espalhados pelos Estados Unidos e os outros 20 em países diferentes. A operação do Brasil é um desses 40 capítulos. Ela foi iniciada em 2012 e ela basicamente foi iniciada por uma iniciativa empreendedora de um executivo do mercado e de uma empresa de eventos que resolveram trazer o desafio acadêmico e um congresso internacional de compostos para o Brasil. Ambos os eventos têm como foco, eles existem até hoje, têm como foco disseminar informação qualificada para a indústria e para a academia. Então, a minha entrada em 2019, ela se deu num momento interessante da associação, onde existia uma gestão que tinha sido renovada, mas os gestores decidiram não dar mais continuidade, eles sentiram a necessidade de uma oxigenação no processo, e me convidaram a participar e montar uma nova fase, uma nova gestão da operação. Eu assumi, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com a gestão, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a gestão anterior, entender quais eram os desafios que existiam na ocasião,
conversar com as empresas do ecossistema para entender o que eles esperavam da SAMP. E aí nós convidamos uma empresa de consultoria para fazer conosco o planejamento estratégico desse ano, calcado nos inputs que nós recebemos da indústria. Esse planejamento estratégico ele foi feito, e uma das principais, o pontapé inicial dessa nova fase foi a constituição jurídica independente da SAMP Brasil. Esse processo está em andamento, a gente foi atropelado aí pelo Covid-19, mas esse processo está em andamento, a associação está sendo constituída, e hoje, em algum momento, até o final do ano, daqui ao final do ano, a gente tem essa formalização pronta. Paralelo a isso, a gente começou uma série de iniciativas. Agora, como é que eu fui convidado? Uma ligação desse empreendedor que trouxe a SAMP, o Rodrigo, trouxe a SAMP lá atrás, em 2012, dizendo o seguinte: olha, gostaria de te convidar para assumir o meu papel aqui na SAMP e implementar a tua gestão. Então, essa é a SAMP, essa é a forma com que eu fui convidado, e me senti muito honrado pelo convite, porque na minha atividade na Solvay e a Solvay, a gente está comprometido com o desenvolvimento de materiais avançados na região. Então, participar da SAMP é algo muito gratificante para a gente. E ao longo desse período, do início da sua gestão até agora, quais ações do seu mandato você considera as mais importantes? Lógico que teve a Covid, que deu uma impossibilidade de realizar algumas coisas, mas o que você acha que foi o mais importante? Érica, sem dúvida nenhuma, a decisão de constituir uma entidade jurídica independente, estabelecer as melhores práticas de gestão e começar com o planejamento estratégico, foram decisões fundamentais para essa nova fase que a gente desenhou. Dentre as atividades que eu considero cruciais, foi, primeiro, aumentar o time de gestão, trazendo mais empresas para dentro da SAMP, para trabalhar com a SAMP, e colocando as pessoas competentes para cuidar das diferentes partes de uma associação, né? Então, colocar uma pessoa de comunicação em comunicação, uma pessoa financeira na parte financeira, uma pessoa de estratégia na parte de estratégia, um grupo de coordenação técnico participativo, parrudo, de pessoas com competência técnica inquestionável. Então, essa estruturação foi importante. Agora, do ponto de vista executivo, a gente implementou uma série de projetos. Um deles é o nosso webinar semanal de mercados e tendências, focado no mercado de compósitos. Nós estamos na 7ª edição essa semana. Essa aproximação da SAMP com o mercado, ela tem sido muito bem vista, muito elogiado, e está sendo positivo para a gente conseguir entender se o que estamos fazendo realmente é percebido com valor pela indústria. Agora, o outro ponto que eu não posso deixar de comentar é o trabalho que aí não só eu, mas nós temos feito de aproximação da Almaco com a SAMP. E eu acho isso que é fundamental, porque ambos trabalhamos com um propósito alinhado. Então, trabalhar juntos e coordenar os recursos para a gente não alocar demais numa área e deixar outra descoberta é fundamental. Eu, inclusive, participei, até quero parabenizá-lo, eu participei de 2 webinars, e o conteúdo é muito interessante, os convidados são muito bons, vale muito a pena, é uma atividade que eu tenho certeza que está agregando muito valor aí para o mercado, porque informação sempre é bom, né? Com relação à SAMP, eu sei que a SAMP ela tem uma atividade muito focada em compostos avançados. Qual a sua avaliação sobre o estágio tecnológico atual do nosso setor? Então, vamos lá. A gente tem essa atuação voltada a compostos avançados aqui na região, mas a SAMP sempre foca
a gente sempre estressa o fato da SAMP olhar os materiais avançados que podem ir além de compósitos, né? Mas compostos, sem dúvida nenhuma, é o coração hoje, a parte central desse tema materiais avançados. Quando a gente olha materiais avançados no Brasil, o que nós percebemos é uma evolução que ela foi motivada, num primeiro momento, pela indústria espacial. Então, aí, tiramos o chapéu e agradecemos a contribuição que a Embraer teve no seu momento, a Vibras e as demais indústrias do setor e fornecedores dessas duas empresas. Daí, nós sentimos um crescimento importante na indústria naval. Nós tivemos aí depois a indústria eólica, e aí nós tivemos a Texis com a história dela, e posteriormente a Ares Energy, que é hoje um símbolo nacional, um exemplo de gestão, crescimento e desenvolvimento de uma região menos privilegiada ou menos desenvolvida no seu momento, mas hoje com competências que estão sendo construídas e desenvolvidas de se tirar o chapéu. E, mais recentemente, a gente vê a integração dos produtos ou dos estudos da indústria de veículos pesados, automotivas, veículos pesados, e aqui é importante eu dizer que, quando eu falo da indústria automotiva, ela no mundo está partindo para o veículo elétrico. Mas quando eu olho o Brasil ele não tem a engenharia que lidera essa transformação dos veículos de passeio, mas tem a engenharia que lidera a transformação dos veículos pesados. Então, quando a gente fala de ônibus e caminhões, o Brasil tem uma influência nesse processo. E sim, os ônibus e caminhões também estão partindo para um lado que requer os compósitos, não porque vão ser elétricos, porque já um palestrante que tivemos disse, sim, o mundo será elétrico, mas não só elétrico, né? No caso do Brasil, a gente ainda tem uma indústria importante que vai ser movida pelos gases. Então, você precisa, de qualquer maneira, ter estruturas mais leves para dar suporte a essas novas formas de geração de energia, as energias renováveis, porque tem forças diferentes dos combustíveis fósseis. E, por fim, o que a gente vê agora é a indústria de óleo e gás, com a exploração do pré-sal, demandando soluções de compostos avançados para conseguir encarar as condições de extração ou de exploração do pré-sal e de águas profundas. Então, retomando o tema ou a tua pergunta, eu enxergo que o desenvolvimento tecnológico ele está acontecendo. É fato que não existe massa crítica ainda no Brasil para justificar uma linha de produção de fibra de carbono. Ok. Mas a gente já tem a produção da fibra de vidro no Brasil, a gente já tem alguns termoplásticos que são fabricados no Brasil, e a gente já tem uma facilidade maior para trazer essas outras matérias-primas que a fabricação não se justifica no Brasil, mas que são fundamentais para atender os desafios locais que a gente tem. Então, a propósito, eu entrevistei recentemente um executivo da Mercedes e especializado em indústria 4.0. E falamos sobre a importância desse novo paradigma para a evolução da nossa indústria. E aí, o que você acha que pode ser feito a médio e a curto prazo para que possamos evoluir nesse sentido? Então, quando a gente fala da indústria 4.0, a gente está falando... a gente tem que considerar duas palavras, né? Automação e eletrificação. E aí, automação e eletrificação, não só dos produtos, mas das fábricas, porque a indústria 4.0, ela faz toda esse ecossistema conversar, todas as máquinas conversarem, ela põe muita robotização. Então, quando a gente fala de automação e eletrificação, a gente enxerga algumas indústrias mais evoluídas que outras. A gente enxerga a indústria automotiva com um grau de robotização e automação importante, talvez ainda com um passo a ser dado no que significa a integração
dos sistemas. E aí, quando a gente fala da indústria automotiva, é importante a gente citar que a indústria automotiva é ampla aqui, né, dos veículos comerciais até os veículos pesados. Quando a gente pensa numa indústria agro, por exemplo, a gente vê a eletrônica embarcada nos veículos agrícolas, a gente já fala de agricultura de precisão, isso significa que você tem os sistemas conversando, então você consegue hoje colocar um pulverizador no campo para para aumentar a pulverização ou pulverizar a área efetiva que precisa ser pulverizada e não desperdiçar os químicos por toda a área de forma desnecessária. Então, aí você tem a indústria 4.0 acontecendo na prática. E aí você tem também a indústria naval, que está há muitos anos já gradualmente colocando mais eletrônica e agregando mais a essa cadeia produtiva. O que nós vemos também é que a indústria de óleo e gás tem manifestado de uma maneira clara o interesse de aumentar a automação e eletrificação dos campos, do subsea, no que tange a exploração do pré-sal. Então, a tendência que eu vejo é o aumento da indústria 4.0 aqui. O argumento se a gente está mais atrasado que outras regiões ou menos atrasados vai depender da escolha da região que a gente quer comparar, né? Então, se a gente sempre quiser comparar com o líder, então sempre a gente vai estar atrasado, porque a gente sempre está comparando com o líder. A gente precisa ponderar, mas tem muito a ser feito e é uma tendência. Está sendo feito. A gente pode discutir a velocidade, mas que está sendo feito, isso é evidente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os tradicionais desafios acadêmicos que são promovidos pela SAMP. Esse ano, por conta da pandemia, ocorrerão essas atividades? Então, a SAMP tem 2 eventos que acontecem no Brasil regularmente, o Desafio Acadêmico e o Congresso Internacional SAMP. Esses 2 eventos, eles têm como proposta a disseminação de conhecimento qualificado para a indústria e para a academia. O desafio acadêmico, ele consiste do convite de grupos de estudantes, normalmente engenharia de materiais, mas não restrito à engenharia de materiais, que participam de um evento da construção de uma ponte, cujos pré-requisitos já são claramente definidos e estabelecidos. Então, a ponte mais leve que aguentar mais ganha, e aí o ganhador do Brasil participa do evento internacional. Bom, esse evento a gente não conseguiu realizar esse ano por várias restrições, primeiro as restrições de mobilidade, depois pelas próprias restrições de envio de material para essas universidades e, posteriormente, as restrições das atividades de laboratório e testes nas universidades, ou seja, esse ano foi um ano bastante conturbado, então o evento acabou ficando para 2021. Tá. E que tipo de sinergia você enxerga entre a SAMP e a Almaco? Assim, o que mais que a gente poderíamos fazer juntos, na sua avaliação? Olha, hoje, Érica, eu acho que a gente precisa fazer aquilo que a gente já mapeou, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Então, o que eu vejo é que a SAMP tem essa lupa de materiais avançados global e uma rede de mais de 4.000 profissionais, muitos deles, a grande maioria, colaboradores de grandes organizações focadas em pesquisa, inovação e ciência. Tem muito conhecimento na SAMP para ser compartilhado com o Brasil, no mundo. Quando a gente vem ao Brasil, a gente traz um pedaço dessa lupa global, olha para o Brasil, mas a gente tem uma lupa que ela é menos focada que a lupa da Almaco, ou seja, a Almaco consegue ter um olhar para o segmento de materiais compósitos que ele é mais preciso que o da SAMP Brasil. E com essa precisão, a Almaco pode orientar as atividades da SAMP para a gente garantir que elas serão complementares às atividades da Almaco, ou seja, a gente não vai ficar fazendo o mesmo evento para o mesmo público, a gente vai fazer eventos complementares para atender essas demandas.
E da forma que eu vejo hoje, a SAMP tem um papel muito focado em criação e disseminação, ou compartilhamento de conhecimento teórico, estudos. E eu vejo a Almaco com essa competência do treinamento nas indústrias, do mão na massa, de juntar esses consultores para transformar esse conhecimento teórico em ações práticas. Uma das coisas que até eu gostaria de comentar aqui para o público que vai nos assistir, é que a gente já tem uma ação que a gente está desenvolvendo em conjunto, que é uma ação que é voltada para carros elétricos, né? E é uma ação que eu acho que vai trazer vai agregar bastante informação e vai nos ajudar a disseminar esse mercado novo aí. E isso é uma das que a gente já está programando em fazer aí para os próximos anos. A Almaco como a Almaco, o nosso corpo diretivo está muito satisfeito com essa aproximação, e a gente vê que essa parceria SAMP e Almaco vai trazer muitos frutos no futuro e vai nos trazer muita informação e muito valor. Então, por fim, como que você imagina o futuro dos compostos no Brasil? Por exemplo, algum dia as aplicações de fibra de carbono serão populares como acontece lá fora? Érica, eu acredito e invisto o meu recurso no aumento do uso de materiais compósitos na região. Eu acho que fibra de carbono é uma parte disso e é uma parte importante. Então, a resposta para você é sim. A gente vai ter usos ampliados de fibra de carbono no Brasil. Eu acho que a indústria de óleo e gás, ela vem com uma força importante, a indústria agro vem com uma força importante, e a indústria automotiva vem com uma força importante. Agora, é importante, assim, tem que ser citado e enfatizado que o uso desses materiais mais nobres, ele é um uso pontual, né? Você vai ter demandas de características específicas de comportamentos mecânicos, de requerimentos de peso, ou requerimentos de resistência química que vão definir o material que vai ser usado. Então, quando a gente fala do uso amplo, de novo, tem que ver qual é a base de comparação, né? Talvez você não possa comparar com o mesmo uso amplo de uma fibra de vidro, que é um material também muito bom, mas que pode ser usado para a fabricação de piscinas, pranchas de surf. Então, tem as ponderações que têm que ser feitas, mas acredito que o uso da fibra de carbono no país só vem a crescer. Legal. Sérgio, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, por participar aqui do nosso Compostos em Foco e colocar a associação à sua disposição, à disposição da SAMP e para o que você precisar. Érica, eu te agradeço. A recíproca é verdadeira. Vamos construir juntos essa nova história, ou essa nova fase da história de materiais compósitos no Brasil. Vamos fazer isso de uma maneira coordenada para alocar os recursos na hora certa e no local certo, e, mais importante, entregar na expectativa dos nossos associados, das empresas do setor. Eu conto com você para essa coordenação acontecer de forma efetiva. Sim, pode contar. Muito obrigada. Um abraço.